que o escolheu, que o preparou junto com seus santos gloriosos e que nos entregou para que a Igreja Apostólica viesse a estar nos nossos dias. O poder da oração para a santificação. Todos os filhos de Deus devem ser dados à oração. Jesus, nosso Senhor, ensinando aos seus discípulos sobre a oração, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, mas se até a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberá. Irmãos, vamos fazer uma análise dessa palavra. Eu não estou falando aqui da palavra que falou Pedro, da palavra que falou João, da palavra que falou Marcos, Tiago. Não, eu estou falando aqui, eu estou lendo aqui para os irmãos uma palavra que veio, que nasceu, que surgiu do próprio Cristo, de Jesus, o Senhor da vida. E que palavra é essa? Ele está dizendo para nós aqui que se nós tivermos fé, que se nós crermos de verdade, e nós falarmos para um monte: mova-te e vai ao mar, ele muda de lugar. Ele está dizendo aqui: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberá. Os irmãos têm noção, os irmãos sabem o que é isso? Pastor, é forte demais o que o senhor está falando, pastor. É uma palavra de Deus, é uma palavra de Deus, e palavra de Deus é forte mesmo. Palavra de Deus não é fraca, ela é forte, ela possui fortaleza, ela possui fundamento. O que o monte é no sentido figurado. O que Jesus buscou mostrar não foi que, por maior que seja a luta ou obstáculo, não foi, mas foi porque, por maior que seja a luta ou obstáculo na vida de um filho de Deus, ele poderá vencê-los. A prática da oração, desde que não haja dúvida. Irmãos, quando eu falo muito da palavra essência, olhem bem, isso aqui é essência. Desde que não haja dúvida, pois não se pode ser vacilante ou ter medo, mas corajoso, cheio de fé, confiança e esperança. Certa vez, apresentou-se diante de Jesus um centurião, um oficial do serviço do rei Herodes, dizendo-lhes o seguinte: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, entre sofrimentos atrozes. Disse-lhe o mestre: eu vou curá-lo. Porém o centurião lhe disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Porque também eu, embora sujeito a outros, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai; digo ao outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o fez. Jesus, ouvindo isso, admirou e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém em Israel com tanta fé. E aí Jesus disse ao centurião: vai, faça-se segundo a sua fé. E naquela mesma hora, aquele senhor foi curado. Notem a fé daquele homem em Jesus, no imenso poder do nosso Senhor de curar e de enviar santos e anjos para guardar, amparar e curar os filhos de Deus. Atualmente este poder se multiplicou, pois além de Maria Santíssima, além dos santos apóstolos e dos santos profetas, nosso Senhor, conforme havia prometido, formou e preparou uma santa de grande poder, a Santa Rosa, dando-lhe toda a autoridade para ouvir as preces do seu povo, enviar os santos anjos para ajudá-los a vencer as suas lutas e dificuldades. Ademais, ela também preparou o santo irmão Aldo e deu a ele o poder de interceder pelos bons, humildes de coração. Muitos não sabem orar, nem clamar aos céus, não fazem ideia da força e do poder da oração. Uma prática, às vezes esquecida por muitos entre o nosso povo, acabam por costume
por acostumarem com a proteção que temos dos santos e anjos, mas esquecem de orar, de prestar o seu louvor e gratidão e adoração a Deus o Pai, ao seu divino Espírito, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa e ao santo profeta Irmão Alto. Irmãos, aí está com clareza o que de fato acontece. Esse de fato que, quando nós falamos o nome desse de fato, na verdade, ele se dá, sabe como? Comodismo. Pastor, o senhor está chamando o povo de acomodado? Não, eu não. Mas Jesus chama. Ele pode chamar. Eu quero enfatizar uma coisa. Eu sei, a Santa Rosa prometeu que vai no meu lar. Eu sei que eu tenho um anjo da guarda que me acompanha. Eu sei que eu tenho a proteção dos céus. Eu sou pastor, eu sou corista, eu sou regente, eu sou músico, eu sou membro da Igreja do Consolador. Eu sou escolhido por Deus. Já foi falado isso na igreja, já foi provado isso, que nós somos escolhas do reino do céu. Então, aí chega o comodismo. Eu começo a esquecer de agradecer. Está tudo bem. Daqui a pouco chega a luta. Opa, agora não está tão bem, mas tem luta. Mas e Santa Rosa? E o irmão Aldo, onde é que está? E Jesus, onde é que ele foi? Cadê? Eu preciso do socorro do céu agora. Não é assim. Não é assim. É muito diferente. É muito diferente, meus irmãos. E eu quero nesta noite mostrar aos senhores e senhoras que a palavra de Deus, ela nos vai levar diante de uma palavra de um profeta que esteve conosco e que está conosco, porque ele não morreu, ele vive. Ele não está fisicamente falando, mas espiritualmente ele não tem deixado a tua igreja um minuto sequer. Lamento e tenho tristeza no meu coração em falar que em muitas partes, não são todos, mas uma boa parte da igreja tem deixado ele, mas ele não tem deixado a igreja. Porque quando alguém desobedece, quando alguém muda o rumo, muda a sua rota, é alguém que está mudando, não é ele mudando a rota de ninguém, porque ele nos dirige rumo aos céus, ele foi formado para nos levar aos céus, e ele jamais mudará o seu objetivo, mas para ele nos levar ao céu, precisa de algo. Que algo é, pastor? Que queiramos ir ao céu, que nos deixamos ele nos levar, e que façamos tudo o que ele nos ensinou. Eu me recordo uma determinada ocasião em que ele nos mostrou para alguns pastores que estavam presentes naquela ocasião. O irmão Aldo, ele conversava muito, ele falava com os pastores, principalmente quando estavam lá reunidos com ele, 3, 4, 5, 10 ali. Às vezes fazíamos aquelas rodinhas perto dele para receber a bênção dele, para pedir. E às vezes ele contava algo. E ele, certa ocasião, ele falou: a igreja tem orado pouco. Os pastores que estavam presentes ali, eles ouviram isso. O irmão Aldo falar que a igreja estava orando pouco. Irmãos, nós aprendemos com ele e com Jesus que a oração é a arma do Filho de Deus. Uma arma, ela serve para quê? Uma arma, ela tem a função de eliminar. Pastor, é isso mesmo, é? Eliminar, a arma é para matar. A arma é feita para isso. Agora, quando tratamos de arma, na igreja nós estamos falando da oração, porque Jesus vai nos mostrar isso, que a arma do Filho e da Filha de Deus é a oração. Essa é a arma do Filho de Deus, não é armamento bélico, não. Nós estamos falando de arma que o nosso Deus nos dá para que vençamos os nossos inimigos. E se eu sei que a minha arma é essa, e se eu sei, conforme eu li que os irmãos ouviram, que a oração, ela tem um poder imenso, se eu tenho fé, como diz a palavra inclusive
se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeniníssimo. Nós temos essa possibilidade, inclusive, de falar para um monte sair de um lugar e ir para outro. Ô meu irmão, eu preciso parar e olhar para a minha fé. Eu preciso reconhecer dentro de mim a minha fé. A minha fé. E eu preciso imitar a quem? O que a doutrina diz? Imitai a Deus, visto que vós sois filho que Ele ama. E eu fico felicíssimo da vida, porque toda a tradução que eu enxergo, que eu leio dentro das Escrituras Sagradas, essa palavra é a mesma, tem o mesmo sentido. Filho que Ele ama. Não é filho que Ele amou no passado, não é filho que Ele amará no futuro, é filho que Ele ama, é agora, é hoje, sou eu. É isso. Eu preciso imitar. E o que é esse imitar? É fazer como Ele. Muita gente, muita. Se perguntarmos, inclusive no nosso meio, nas pessoas, você sabia que Jesus teve um ministério de oração? Não, olha, eu nunca parei para ver isso não. Mas como assim? Que ministério de oração é esse que Jesus teve? Isso, quem vai nos ensinar é um dos seus apóstolos, é aquele que vai procurar, irmãos, dar uma ênfase maior em todo o ministério de Jesus, porque entre eles, eu sempre digo o seguinte, eu, particularmente, como pastor que gosto muito de estudar o Evangelho e estar à frente do Evangelho, eu gosto de ler e estudar, e não ler e deixar embora aquilo que eu li, não. Eu quero ler e eu quero estudar. E o recado, o melhor recado que nós temos na Bíblia, o mais completo relato da vida de Jesus, Lucas é considerado o escritor. Nós não temos, irmãos, um evangelho distinto do outro. Entenda bem isso que eu estou falando, para não falar que a pastor Vieira falou tolice. Não. Não temos um evangelho distinto do outro. Temos, na verdade, um único evangelho, que é o evangelho do reino dos céus pregado nesta igreja. Na verdade, nós sabemos que escritores são 4. São 4 escritores do evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelistas que escreveram o Evangelho. São 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles deram uma ênfase diferente. O que Mateus escreveu para os judeus é mais ligado a provar que Jesus era rei dos judeus. Estão entendendo? Cada um é diferente do outro. O que Marcos escreveu aos romanos não era de se, aliás, ele não era de se importar muito com os ensinos, e sim mais com as obras de ação. Ele prova que Jesus é o certo. Marcos está sempre preocupado em revelar em Jesus as obras de Jesus. Você vai em João. João, ele tem a sua tese fundamental: provar que Jesus é o Filho de Deus, que crendo nele temos uma vida eterna. É o evangelista que não vai ter cuidado de escrever a vida e o ministério de Jesus, sobretudo lá na Galileia, como os demais, mas vai pregar os tópicos do ministério de Jesus. Ele vai enfatizar as mesmas verdades que os outros 3 estão enfatizando. Aí você pega Lucas. Lucas foi escrito para os gentios e para os gregos. Ele tem um propósito de revelar para nós que Jesus é o homem perfeito. Observe como já mudou o foco. Ele era um homem estudado, ele era médico, ele tinha grande estudo. E o que foi que Lucas quis mostrar para a igreja? O que Lucas quis mostrar no seu apostolado? Ele quis mostrar para nós que Jesus é o homem perfeito. Nós vamos ver aqui quais os ênfases de Lucas em decorrência desse tipo de fato, na tese que ele defende que Jesus é o homem perfeito. E é aí que nós vamos encontrar nesse evangelho, nesse estudo de São Lucas, é aí que nós vamos encontrar e vamos descobrir que Jesus tinha um ministério de oração. O que é importantíssimo na vida da igreja,
na vida de cada apostólico, principalmente depois que li isso aqui, os irmãos observaram o que eu li aqui, que a nossa direção vem mostrando para nós. Hoje temos duplicidade, hoje temos maior capacidade, porque além de Virgem Maria, além dos santos apóstolos, além dos profetas, hoje nós temos a Santa Vó Rosa, hoje nós temos o Santo Irmão Aldo, nós temos esses santos gloriosíssimos do céu, irmãos, e esses santos, eles nos ajudam. E é daí nós entendermos e compreendermos essa palavra de Deus, principalmente no que tange a este assunto. Nós vamos, inclusive, dentro do Evangelho de Lucas, não aparece o nome dele no Evangelho, mas aparecem muitas evidências que levam a crer que Lucas é o próprio autor do livro. Ele é o próprio autor, porque as próprias evidências dentro do Evangelho. Mas a pergunta é essa: quem é Lucas? Há três, não tem mais, três referências com o nome de Lucas no Novo Testamento. E eu quero citar as três, que é para os irmãos entenderem. Eu gosto que a igreja, quando saia entendendo o que ouviu. A primeira vez que vai aparecer nas Escrituras que Lucas aparece ali, é na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14. Paulo vai escrever lá: Lucas, o médico amado, e também Demas, mandaram saudações. Nota-se que Lucas era o médico particular de Paulo. É o Evangelho que nos leva a isso. Lucas era médico de Paulo. E ele cita lá em Colossenses, é a primeira vez que aparece nas Escrituras. A segunda vez que Lucas aparece no Novo Testamento é em Filemão 24. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, aqui em Filemão, Paulo já está dizendo que Lucas fazia parte do grupo de cooperador dele na pregação do Evangelho. Ele é apontado como cooperador de Paulo. E a terceira vez em que aparece Lucas, ele vai aparecer no Novo Testamento em 2 Timóteo 4,11. Paulo vai dizer a Timóteo: somente Lucas está comigo. E aí ele dá o recado: encontre Marcos e traga junto com você, foi minha útil para o ministério. Ele está mandando uma carta. É uma carta, lá em 2 Timóteo, está falando: ó, só Lucas está aqui comigo. Vê se você encontra aí Marcos e traz ele também. Então, na Bíblia Sagrada, são as três situações em que vai aparecer, em que vai se destacar o nome do apóstolo. O nome do apóstolo. Três situações. E por Lucas focar em Jesus, o homem perfeito, esse é o evangelho que mais vai destacar a vida de oração de Jesus. Nenhum evangelista deu tanta ênfase no ministério de oração de Jesus. Não tem. Se você pegar a Bíblia e você ler, você pode estudar de capa a capa. Você não vai conseguir ver outro, não tem outro apóstolo, não tem outro profeta, não tem outro discípulo, não tem ninguém. O apóstolo que dá o maior ênfase ao ministério de oração de Jesus se chama Lucas. E eu preciso hoje, irmãos, agora, nos tempos do Consolador e do último profeta, pastor por excelência, nosso santo irmão Aldo, a nossa querida avó, mostrar aos irmãos que esse diferenciado do apóstolo São Lucas trabalhou muito ao seu tempo, e ainda hoje o nosso profeta, o santo irmão Aldo, ele nos mostra a sequência na atuação do valor de oração, do valor da oração no ministério de Jesus, na vinda do Consolador e do ministério dele como profeta de Deus. Eu não disse há pouco que ele chegou a falar? A igreja tem orado pouco. Olha ele dando ênfase à oração. Irmãos, eu sei que o horário é sempre apertado, mas eu quero procurar ir reduzindo aqui, de tal forma que a igreja vai compreendendo o que é a oração, qual é o valor da oração. Eu quero citar aqui, Lucas capítulo 3, verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto
enquanto ele orava, o céu se abriu. Somente Lucas diz isso, que Jesus orou antes do batismo. Só Lucas disse isso, não é? Nem o outro apóstolo disse. Os irmãos prestaram atenção? Ele não é o Filho de Deus? É. O Filho amado do Pai? É. O Espírito Santo não veio sobre ele? Veio. Mas observaram o que ele fez? Lucas vai registrar que Jesus, ele vai registrar, ao ser batizado, ele orou antes dele descer as águas para ser emergido. Ele ora. Ele orou para receber o santo batismo. Santo batismo que ele não precisava necessariamente, não. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele precisava deixar para que a tua igreja, para que nós, igreja de Deus, pudéssemos fazer o quê? Imitar o batismo dele, imitar a Deus, visto que vós, seu Espírito, lhe ama. Para deixar o modelo de batismo, seguido de oração, meu irmão, seguido de oração. Jesus ora para receber o batismo. Eu quero ir agora em Lucas 5,15. Porém, que diziam a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões chegavam para ouvir a Jesus e serem curados por eles de suas enfermidades. Porém, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. A multidão chegava, queria cura, queria bênção, queria graça, queria unção, queria virtude. Qual era a primeira coisa que Jesus fazia? São Lucas também está mostrando aqui para nós. Ele se retirava, ele se afastava um pouquinho daquela multidão, daquele povo, e ele orava. Jesus orava para pedir a bênção do céu. Ele falava com o Pai. São Lucas 6,12. Naquele dia se retirou Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Observaram? Ele ia escolher, ele precisava, amanhã eu preciso levantar meus apóstolos. Amanhã. O que foi que ele fez? O que Lucas está mostrando para nós? Ele orou a noite inteirinha. Orou a noite inteira no monte. Orou para que ele pudesse no outro dia escolher os 12 apóstolos. Irmãos e irmãs, isso não é um ministério de oração? Jesus ora uma noite inteira para ele escolher os seus discípulos. Aí eu quero fazer uma reunião na igreja apostólica no fim de semana e eu não oro nada. Eu chego lá, pego o boletim e prego. Aí eu quero fazer uma apresentação no final de semana. Não precisa ensaiar não. Aquele hino nós já sabemos ele, já somos bons mesmo. Ixi, nós já cantamos ele bem. Nossa, não precisa ensaiar não, não precisa orar não. Eu quero passar na minha prova lá no meu vestibular. Aí eu faço aquela oração que eu, pastor Mira, costumo chamar de oração barata, né? Aquela bem rapidinha. Ah, Jesus me dá tua bênção, me dá tua graça, tua unção, tua virtude, me ajuda que eu vou lá, que eu faço a prova que eu faço. Outra hora, Jesus, eu sou pastor da tua igreja, eu quero pedir a tua bênção, eu sou corista, eu sou músico, eu sou regente. Eu vou jogando na face de Deus tudo que eu sou. E fala, agora eu quero que você me dá um troco disso daí, o Senhor faz isso para mim. Para, meu irmão, para, minha irmã. Vai deixar de ser, eu vou falar a palavra de Jesus, tolo. Isso é tolice.
faça isso. Não brinca com Deus, e o profeta disse para nós. E a própria palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Se eu quero, eu tenho que buscar. E eu tenho maneiras, eu tenho formas para buscar, para falar com Deus. Se chama oração. São Lucas 9,18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vai dizer: não foi carne nem sangue que te mostrou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus nos mostra que para sabermos quem verdadeiramente Ele é, precisamos orar pela oração dele. O Pai mostrou a Pedro e Pedro entendeu. Quantos de nós só vamos entender alguma coisa, e só vamos, se pela oração do santo profeta irmão Aldo ele nos alcançar? Mas e para falar com o irmão Aldo agora? O que eu disse há pouco? Eu preciso querer. Eu preciso buscar. Eu preciso ter anseio. Porque muitas vezes ele está respondendo a tua oração e o Senhor nem percebe e está aqui. Num boletim que ele editou, numa mensagem que ele editou e deixou para nós como presente precioso na nossa vida, na nossa história, como seres humanos, como ministro da tua palavra. São Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Que coisa mais linda! Todas as vezes que eu vejo Lucas abrir a boca ao pegar a sua caneta ou a pedra, não sei que jeito que ele escrevia, mas todas as vezes que eu vejo ele citar Jesus, ele vai mostrar o ministério de oração de Jesus. Ele vai ensinar para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem, que para tudo, absolutamente tudo nesta vida, eu preciso antes orar.